Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Qualisolo Conecta. Eu sou Yasmin Silva, estudante de jornalismo, e hoje nós vamos abordar um tema essencial para os agricultores, que tem a ver com tempo e clima. Bom, além disso, também os desafios da nutrição vegetal em ambiente com constante mudança climática. Para introduzir o tema, o clima da Terra nem sempre esteve mudando, mas nos últimos anos, em Presidente Prudente, os produtores rurais têm enfrentado desafios cada vez maiores por conta dessas alterações com ondas de calor, chuvas concentradas e período de seca. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Carlos Henrique. Obrigada, doutor. Tudo bem? Como que você está? Tudo bem, Yasmin? Tudo bem com você? Tudo bem também, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? E também estamos com um convidado especial, que é o doutor Alexandre de Moraes Barbosa, engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal, docente do curso de agronomia da UniOeste e CEO da AMB Consultoria. Seja muito bem-vindo, Alexandre, currículo extenso, né? Quer falar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer? Olá, tudo bem? Então, prazer de fazer parte desse podcast, tá? Então, eu sou engenheiro agrônomo, formado na UniOeste em 2008, né? Concluí meu mestrado também na UniOeste em produção vegetal em 2012. O doutorado eu fiz pela Unesp de Botucatu, concluí em 2017. Desde 2015, eu sou docente na UniOeste, né? E nesse período também eu fiz uma especialização em agrometeorologia e climatologia. E desde 2020 eu sou, então, diretor do Centro UniOeste Clima. Legal. Então, bom, para começar, vamos falar a relação entre clima e nutrição das plantas. Olha, de forma geral, como as condições climáticas, como a umidade do ar e a precipitação, influenciam no desenvolvimento das plantas? Legal, bacana. Eu sempre gosto de falar, até tem alguns trabalhos na área da agrometeorologia, que eles mostram mais ou menos que o clima tem um papel ali de 40% a 50% na produtividade. Então, o produtor, às vezes, ele pode fazer um bom preparo de solo, né, pode fazer um bom manejo nutricional, mas, realmente, se o clima não contribuir, né, o clima acaba pesando mais na produção dele. Então, entender o clima, compreender o clima, conhecer o clima da região e as variações é essencial para que o produtor consiga ou maximizar a produtividade ou, se possível, perder o menos possível, que a gente fala que é minimizar perdas. Legal. E o senhor poderia comentar de que forma variações térmicas, como muito calor ou frio, alteram o metabolismo e a eficiência de uso de nutrientes? Legal. Então, assim, uma safra, quando você tem condições climáticas boas, eu falo, ela potencializa a fertilidade do solo. Ela consegue extrair, ela consegue realmente explorar, se o produtor acertou o manejo nutricional, se ele, né, explorar o potencial do solo. Agora, quando você pega uma safra, que você tem condições climáticas desfavoráveis, você pode ter feito o melhor manejo nutricional, melhor adubação da sua vida, que não tem jeito, né? A não ser que ainda usa um pouco de irrigação, mas que é pouca parte, né, dos produtores, né, que tem esse tipo de tecnologia. Então, de maneira geral, a precipitação, temperatura, a água é o fator que mais limita a produtividade agrícola. Tá? Então, na agricultura tropical que nós temos aqui no Brasil, o que mais causa quebra de safra? O que mais causa perda? Água, falta de chuva, estiagem. Tá? Aí, temperatura, ela pode tanto, eu falo, promover o crescimento da cultura ou inibir. Então, cada espécie ele tem a sua faixa ideal. Tá? Então, vamos pegar aí algumas espécies, normalmente fica na casa dos 30 a 35 graus. Então, se a temperatura máxima fica nessa faixa, ela promove o metabolismo, a planta ela acelera o metabolismo, então, com isso, ela consegue absorver os nutrientes do solo, ela consegue aproveitar esses nutrientes. Agora, temperaturas elevadas, ela começa a causar prejuízo. Então, normalmente, quando você tem essas ondas de calor, e normalmente onda de calor está associado à estiagem, então, essa planta ela já fecha o estômago. Se ela, né, o estômago é por onde ela faz as trocas de gás, né? Então, ela assimila CO2 e libera água. Se ela fecha o estômago, ela para de perder água. Se ela para de perder água, ela para de absorver. Se ela para de absorver, ela para de absorver os nutrientes. Então, essas temperaturas elevadas, elas começam a provocar um efeito negativo no metabolismo e o frio também. Então, o frio, ele tende a desacelerar a planta, ele tende a reduzir o metabolismo.
Algumas espécies são mais sensíveis ao frio, que são as espécies C4, que a gente fala cana, milho, sorgo, pasto, milheto. Essas espécies com um pouquinho de frio que já chega, já trava o metabolismo. Outras espécies toleram um pouquinho mais o frio, que são a C3, a soja, o amendoim, girassol. Então, você escolher a espécie certa, na região certa e na época certa, é uma maneira de você potencializar, né, a produção agrícola e, principalmente, explorar os recursos de solo que, às vezes, você tem no seu ambiente. Ô, Xande, uma questão bastante interessante que eu acho que deve ser dúvida de muita gente. Então, por exemplo, em condições adversas, como você mesmo mencionou, a planta ela trava, né? Vamos supor, fechando o estômago. Esse fechamento do estômago, ele acontece gradualmente ou ela simplesmente reconhece um meio aí inóspito, muito agressivo e fecha rápido? Legal. Depende também até da cultivar. Lembro que teve um experimento que o Gustavo Maia fez, ele comparou o feijão carioca e o feijão calpi. Né? As duas são espécies C3. Ele cortou a água do feijão calpi. O feijão calpi, mais rapidamente, ele já fechou o estômago. Tá? Qual que é a vantagem? Economiza água. Então, fechou o estômago, ele economiza água. Qual que é a desvantagem? Penaliza a fotossíntese. Então, naquelas dias em sequências, a fotossíntese vai ser penalizada. Só que se ele economiza água, ele aguenta passar mais dias por estiagem. E o outro feijão, ou foi a soja, não lembro agora, ela era, vou falar assim, uma cultura mais esperançosa. Ela continua com o estômago aberto. E vai indo com o estômago aberto. Qual que é a vantagem? Ela consegue fazer fotossíntese, né? Não penaliza tanta a produção. Só que quando chegou lá no momento que realmente deu estresse, aí reidratou as duas plantas. A soja demorou dias para se recuperar. E o calpi, no dia seguinte, ele já estava recuperado. Por quê? Porque ele economizou água e meio que ele manteve seu metabolismo em stand-by. Enquanto acho que foi a soja, ela acreditou que viria, acho que às vezes, uma chuva para frente, né? No caso, não veio e custou caro para ela. E por isso que isso é interessante. Ó, a água, ela faz toda a diferença no meio. Né? Por isso que a gente diz aqui que na nossa região, que tem uma predominância de solos arenosos, e em qualquer região que tem bastante solo arenoso, a gente tem que tomar cuidado, porque nós precisamos o solo precisa reservar água, o solo precisa reter uma quantidade de água significativa para disponibilizar para a planta, para que esses estresses que acontecem sejam minimizados. Né? Por isso que a gente diz bastante aqui, vamos trabalhar com matéria orgânica no solo, trabalhando com plantio direto, mantendo palha, cobertura de solo, com palhada, com restos culturais, né? Para que a cada ano que passe o solo consiga armazenar mais água e depois disponibilizar essa água gradualmente para a planta, principalmente nesses períodos mais críticos. E só pontuando mais um assunto interessante, pegando o gancho do Alexandre, é assim, água é fundamental para o sistema, certo? 50% da produtividade está relacionado com a água. A água interfere em diversos pontos do metabolismo. Mas um papel fundamental dela é manter solubilização de nutrientes no solo. Então, o agricultor fazendo uma adubação, uma correção do solo, aplicação de um gesso agrícola, né? Um calcário, esses produtos, eles estando ali no solo, eles não basta eles estarem ali, eles precisam ser solubilizados gradualmente, para que os nutrientes contidos nesses produtos sejam liberados, tá? E aí não basta também que esses elementos estejam solubilizados, liberados na solução do solo, na água. Eles precisam se deslocar até a raiz. Então, a água proporciona condição para a raiz crescer e para os nutrientes se deslocarem e chegarem até a raiz. Então, eu costumo dizer sempre para os nossos alunos, né, para os produtores, precisa haver um contato do elemento com a raiz para que, a partir daí, a raiz ela exerça o seu papel fundamental de absorção. Então, contato íon-raiz, contato do elemento com a raiz é o primeiro passo para que a absorção possa acontecer. E, a partir daí, acontecendo a absorção, vem um passo extremamente importante, que é a subida do elemento, é a saída dele, de uma parte dele, da raiz e para a parte aérea, e lá para as folhas.
que a maquinaria, né, processo fundamental da planta, vamos colocar assim, a indústria de uma planta está nas folhas, né? E tudo acontece ali. Então, os elementos precisam subir, se alocarem ali nas folhas, para o metabolismo começar a agir. E quem vai fazer isso? Processo de transpiração. Se ela fechou o estômago, a transpiração cessa, o elemento não sobe, a nutrição fica prejudicada. Então, por vezes, os produtores, eles observam uma deficiência nutricional na planta, né? A planta fica com fome, obviamente por falta do nutriente, mas não por falta do nutriente no solo. Ele está lá, mas por falta de água que impediu com que ele fosse absorvido. Então, olha só a importância da água no sistema produtivo. E tem um dado que, de toda a água que a planta absorve, 95% ela perde. Então, apenas 5% realmente ela utiliza no metabolismo. Exatamente. Então, a água, eu falo assim, tudo que é de transporte, seja de nutrientes, ou a translocação orgânica, produzir o carboidrato. Para esse carboidrato sair da folha, ir para a raiz, ir para a flor, ir para baixo, tem que ter água. Tem que ter água. Né? E a água, eu falo assim, que é um dos principais, é controle térmico. Então, quando a gente começa a correr, o corpo começa a esquentar, o que é aí? A gente começa a fazer o quê? A gente começa a suar, né? Então, é o quê? Controlando a temperatura. Então, como que a planta... E a gente vai para a sombra ainda, né? Agora, a planta, o dia inteiro debaixo do sol, como que ela consegue lidar com isso? Água. Então, normalmente nas palestras o pessoal pergunta qual que é a melhor coisa para a gente combater onda de calor? Tenta, de alguma maneira, proporcionar mais água para essa planta, que é assim que ela lidar com onda de calor. Porque passou de 37, 38 graus, começa a degradar a célula, começa, né, a gente fala, tem extravasamento de membrana. Então, aquela célula ela perde atividade. Né? Então, como que a gente evita isso? Tentando manter o máximo possível segurando essa água no solo. Existem estimativas aí de, por exemplo, quantos litros de água uma planta absorve por dia? Por dia, vamos colocar assim. Né? Quantos litros, por exemplo, as anuais ou as perenes? Vamos pegar assim, num verão, um dia ensolarado o dia inteiro, temperaturas na casa de 38 graus, 1 metro quadrado vai chegar a perder 7 a 8 litros de água. Tá? E uma planta, em 1 hora, 2 horas, ela consegue trocar toda a sua água. Então, é muito rápido esse processo de absorver, translocar e perder água. É isso aí. A gente sabe que a água é muito importante, precisa, né, se manter hidratada, mas o excesso da água também pode ser prejudicial? Sim. Eu falo assim, aí tem 2 fatores. O primeiro fator é o excesso. Às vezes, quando você tem excesso de água, é porque está chovendo muito. Se está chovendo muito, tem muita nuvem. Né? Se tem muita nuvem, a gente fala que não gera o déficit de pressão de vapor. A planta, para ela, então, absorver a água do solo, ela precisa transpirar, precisa perder pela folha. Isso quem sofre muito? O pessoal do Centro-Oeste, Goiás, que eles têm as chuvas de invernada. O que é chuva de invernada? A gente está com saudade, a gente teve isso a última vez em 2017. Então, quando começa a ficar um período muito chuvoso, 7, 8, 9 dias, muitas nuvens, a planta ela não perde água. Se ela não perde, ela não absorve. Então, aquele nutriente, que, mesmo tendo água, tá? Aquele nutriente que está no solo, a planta não está conseguindo aproveitar, absorver ele. Então, às vezes, isso aconteceu em 2017. Algumas culturas começaram a amarelar, ter algum tipo de deficiência, mas com água. Mas o problema era o quê? O problema é que estava tão nublado, chovendo tanto, que a planta não perdia, não transpirava. Se ela não transpira, ela não absorve. E tem um segundo fator aí, que é o excesso de água no solo. Aí o Carlos pode complementar a questão de lixiviação de alguns nutrientes e falta de respiração. A raiz também respira. Então, a gente fala que um solo ideal, né, seria um solo com 45% de minerais, 5% de matéria orgânica, 25% de microporo para a água e 25% de macroporo para o ar. O ar é para quê? É para a raiz respirar. Então, quando chove muito, essa raiz não respira. Então, às vezes, você pode começar a ter alguns efeitos prejudiciais para a fisiologia da planta. E se ela não respira, ela não absorve nutrientes. Né? E tem uma questão muito interessante do excesso de água no sistema, é que, por exemplo, nós temos muitos elementos no solo que eles são oxidados. Né?
Então, por exemplo, nós temos nitrogênio no solo na forma nítrica, né? E outras moléculas também. E os micro-organismos que trabalham ali no nosso solo é repleto de micro-organismos. E eles são essenciais para o desenvolvimento do sistema como um todo. Eles são importantíssimos. Só que eles precisam de oxigênio também. E aí, né, se a gente tem falta de oxigênio, os micro-organismos eles começam a atacar essas moléculas oxidadas, roubando o oxigênio deles. Né? E aí começa a ter, dentro do sistema, perda de nutrientes por volatilização. Né? Que o elemento ele acaba se transformando em gás e ele se perde por volatilização. Quer dizer, o produtor colocou o elemento ali, ele gastou dinheiro fazendo adubação, mas num determinado momento, aquele elemento pode ser perdido. O nitrogênio, na forma nítrica, é assim. Sem contar o excesso de água, existe uma movimentação muito acelerada de elementos verticalmente. Né? Então, a água entra, se o solo não consegue reter muita água, a água desce, né? Ela vai se movimentando no sentido ao interior, né? As camadas subsuperficiais até atingir o lençol freático. E isso quem faz é a força da gravidade, né? A gravidade está empurrando tudo para baixo. E os elementos muito móveis que estão ali no solo, eles podem descer junto. E eles vão se afastando da área do sistema radicular, né? E aí, muitos deles podem se afastar demais e as raízes não conseguirem absorver no momento que elas mais precisam. Aí a gente fala, melhorar o solo, principalmente os arenosos, com matéria orgânica, para melhorar a proporção de microporos, né? Porque os solos arenosos têm muito poros grandes, macroporos, muito ar, reduzir, melhorar a relação de porosidade para reter mais água, reter mais nutrientes e absorver mais. E tudo isso, olha lá, está influenciando diretamente na fisiologia da planta. Então, a gente tem que entender, o agricultor, na minha visão, ele tem que entender um pouquinho de clima, ele tem que ler, né, o clima, ele tem que ler a planta. E quando eu falo ler, assim, é observar, né, observar o clima, observar as plantas, observar o solo. E não só o agricultor, os agrônomos e agrônomas, né? Eles precisam fazer um trabalho interativo. Não é só solo, não é só planta, não é só clima. É a interação solo, planta e clima. É um tripé. E nós temos, por exemplo, até alguns estudos que a gente fez aqui no Norte Clima, a região ela tem um déficit característico. Então, nós temos um déficit anual de 300 milímetros. De outubro a março, nós temos um déficit de 125 milímetros. Mas você fala, mas outubro a março não é o período mais chuvoso? É que mesmo no período chuvoso, nós temos alguns períodos de estiagem, 10, 15 dias sem chuva, tá? Isso são dados de 30 anos. Só que nós também temos excesso de água. Então, às vezes, o que acontece com o agricultor? Ele pega 2 safras que foi ruim de chuva, ele começa a negligenciar as curvas de nível, conservação de água no solo. Aí, por exemplo, em 2023, nós tivemos em janeiro, fevereiro e março, quase 700, 800 milímetros de excesso de água. O que é o excesso? É a água que o solo atingiu a capacidade de armazenamento, sobrou essa água. Ou ela infiltra ou vira enxurrada. Em 2023, nós tivemos muitas erosões na região. Tá? E qual que é o problema da erosão? Para formar 10 centímetros de solo, são 2.000 anos. E às vezes, toda a fertilidade que você construiu nos últimos 10, 15 anos, vem uma chuva, às vezes, de 1 hora, leva tudo isso embora. Então, tudo que você demorou para construir, de estrutura, de parte nutricional, você pode perder com uma chuva se você não conservar bem o solo. Falando em chuva, aí a gente está com um tempo bem instável, né? Amanhã está marcando, por exemplo, 12 graus, aí no final de semana já está aquele calor excessivo. Como que o agricultor, o agrônomo pode cuidar da plantação dele com essa variação de tempo? Legal. Eu falo assim, a agrometeorologia, na verdade, assim, a minha formação ela veio da ecofisiologia. Aí eu gostei tanto do clima que eu falei, eu preciso entender mais o clima, né? A agrometeorologia, eu falo que ela é passado, presente e futuro. O que é passado? Nós temos ferramentas para voltar 50 anos atrás e conhecer a região. Então, se eu falar para vocês assim, nossa região ela tem 5 estiagens de outubro a março. Mas você fala, mas outubro a março não é um período mais chuvoso? Mas faz parte da característica da nossa região ter essas estiagens. Então, o produtor ele não pode iniciar uma safra iludido. Falar, não, essa safra vai ser
boa, vai chover bem, né? Não. Essa estiagem faz parte da nossa história, faz parte da característica do Oeste Paulista, tá? Agora, olha que interessante. O nosso volume de chuva aumentou. Se a gente pega de 61 a 1990, chovia 1.250 milímetros. A última parcial nossa, que a gente atualiza a cada 10 anos, foi para 1.550. Então, o volume aumentou quase 300 milímetros no ano. Só que também nossos estudos demonstraram que nós estamos ganhando meia estiagem por década. Aí você fala, mas você está aumentando o volume de chuva, está aumentando a estiagem, então qual que é a conclusão que a gente tira? Essa chuva está vindo mal distribuída, ela está vindo mais pancadão. Então, em vez de, eu falo assim, às vezes, para o sistema, eu prefiro 3 chuvas de 20 milímetros a cada 7 dias do que uma chuva de 120 milímetros, que vai provocar estragos, né? E a planta não consegue aproveitar. Então, essa instabilidade, ela faz parte nossa. Ela está na nossa, falo assim, está na nossa genética aqui. Agora, o que tem de diferente? Então, quando eu olho para 1960, tinha estiagem. Se eu olho para 1970, tinha estiagem. Só que a nossa estiagem de janeiro era 34 graus, era 35 graus. As nossas estiagens agora elas estão sendo a 36, 37, 38. Nós registramos agora 39 graus. Então, a estiagem sempre teve e sempre vai continuar acontecendo. Qual que é a novidade dos últimos anos? Ela está vindo uma estiagem com temperaturas mais elevadas. E quanto maior a temperatura, maior é a evapotranspiração, mais água o sistema perde. Então, no passado, uma estiagem de 12, 15 dias, a planta aguentava o tranco. Hoje não. Hoje uma estiagem de 10 dias, a planta já sente o golpe. Por quê? Porque ela está perdendo mais água. Vamos pegar que o nosso solo armazena 60, 70 litros de água. Se perde 7 litros por dia, ela aguenta 10 dias. No passado, perdia 6 litros por dia. Então, ela ganhava 2, 3 dias a mais de combate ao estresse. E, às vezes, é onde vem a chuva que precisava. E é a nossa nova realidade. Estiagem com onda de calor. E esse é o ponto. Você tocou num assunto que eu ia te fazer essa pergunta, uma pergunta relacionada. Então, nós temos chuva, tá? Então, existe a chuva, ganho de água, que significa ganho de água para o sistema. Só que também temos a perda. Então, num dia chove, nós temos uma chuva de 10 milímetros, no dia seguinte, nós temos perda. Então, essa perda, no período, ela vem aumentando. Qual que foi o pico, por exemplo, registrado pela estação, por vocês, em termos de evapotranspiração? Temos em milímetros por dia. Os períodos, assim, menos quentes e mais quentes. Normalmente, o nosso mês que nós perdemos mais água é novembro. Nós temos uma média do mês de 5,3 milímetros. Mas o nosso pico liberou ali 8 milímetros. Eu não vou saber o valor exato. Não, sim. Mas, assim, liberou 8 milímetros. Gente, mas 8... Perder 8 milímetros num dia é muita coisa. São 8 litros, 8 litros por metro quadrado de água. Então, é significativo. É muita coisa, né? E assim, eu sempre faço um cálculo. Hoje eu até fiz para os meninos. 10 dias de estiagem em janeiro, ele equivale a 30 dias de julho. Porque julho você perde 2,5 litros, 2,2 litros de água por dia. A temperatura é um pouco mais amena, né? O que mais impacta na perda de água é a radiação. E o fotoperíodo curta, né? Então, 10 dias sem chuva em janeiro, ele tem o mesmo impacto, às vezes, que 30 dias sem chuva em julho. Então, essa estiagem de julho e agosto, a gente já sabe que ela vai vir. Agora, essa estiagem de janeiro e fevereiro, ela é perigosa. Ela derrete a planta, literalmente. Derrete. E isso, olha só, gente, isso daí impacta manejo de adubação, porque impacta a nutrição da planta. Então, eu sempre falo para os meninos, falo para os agricultores, fiquem atentos à previsão. Tá? Hoje, nós temos ferramentas, temos o Noeste Clima, né? Temos ferramentas agrometeorológicas para acompanhar a evolução do clima na nossa região. Então, está chegando chuva? Está marcando chuva. Quantos milímetros está marcando? Né? Dá uma olhada nisso, fique atento, porque de repente está quente, chove 10 milímetros, o pessoal solta a adubação, né? Só que no dia seguinte tem uma perda absurda.
né? E não vai ajudar em muito. Isso daí pode até prejudicar em alguns momentos, por exemplo, alguns manejos. Então, a gente tem que ficar ciente disso, né? Se possível, sempre ficar atento ao manejo, ao clima, para dentro do cronograma, dentro do calendário da fazenda, poder fazer o escalonamento das atividades. Manejo de adubação do solo, né? E manejo de adubação foliar também, que é a aplicação de nutrientes na folha. Porque às vezes o pessoal solta adubação, chega no final do dia, chove, né? Então, dependendo de quanto foi essa chuva, nós vamos ter problema, vai perder o que foi feito, né? Se a chuva foi muito forte, vai perder. Se a chuva foi muito fraquinha, pode ser que não perca tanto. Mas é a chuva, é o clima influenciando, né, em todo o manejo agrícola. Então, acompanhem clima, porque é importante para dentro de todo o manejo. E tem um outro efeito ainda. A planta está lá com um déficit de água no solo já. Quando você faz uma adubação, é um sal. Ele reduz mais ainda o potencial do solo. Então, assim, a planta, para absorver a água do solo, o potencial da raiz tem que estar mais negativo do que o solo. Ela absorve a água do solo. Se eu jogo um sal no solo, o solo fica mais negativo. O solo ele pode tirar a água da raiz. Eu lembro até hoje, assim, eu não vou esquecer nunca que eu aprendi, falei, tem que calcular a adubação. Na graduação, não vou falar quem foi meu professor de nutrição de plantas, né? Foi o Carlos Henrique, mas não foi ele que passou essa recomendação. Eu fiz uma disciplina lá de nitrogênio, falei, vou adubar uma plantinha. Tinha um peão manso no quintal de casa. Eu fui lá e enchi um copão de ureia e joguei na raiz da planta. E só joguei. Deu 3 dias, matou a planta. Matou. A planta amanheceu realmente murcha, seca. Então, o adubo mal posicionado, vou aplicar e vai chover. E se não chover? Você, às vezes, antecipa 3, 4, 5 dias de déficit. Exatamente. Tá? Então, o adubo ele é um sal. Então, se a planta já está com falta de água no solo, você aduba e não chove, você acelerou o ponto de murcha permanente dessa planta. Então, por isso que é importante tomar uma decisão, né, bem confiável. Eu já vi assim a campo mesmo, e vários que acho que estão nos assistindo já viram isso também, né? Semeadura, a pessoa vai fazer plantio, né? E faz o plantio, né? Faz a semeadura com fertilizante, com adubação junto, óbvio, né? E aí acontece exatamente isso que o Alexandre falou. Às vezes tem uma quantidade de potássio, que é um elemento muito salino, tem uma quantidade de potássio muito grande na linha de semeadura, e o potássio, ele atrai água, né, para próximo dele. Tá? Então, a água que está ao redor, a água do solo que está ao redor dele, vem para perto do fertilizante. E aí, a água que está na semente sai da semente. Né? E aí o pessoal fala, a semente queimou a semente. Mas queimou por quê? Porque ela foi totalmente desidratada pela alta salinidade da linha de semeadura. Então, a gente fala, tome muito cuidado. Esse exemplo da sua casa, do pinhão manso, exemplo que o pessoal agora que está semeando soja tem que tomar muito cuidado, né? Porque está marcando chuva. Vamos plantar. Solta o plantio, solta lá. E solta a adubação, obviamente. Daí não chove tanto quanto deveria, né? A quantidade de água no solo ela ainda fica restritiva, o fertilizante pode atrair água e pode danificar a semente. E aí, agora, passados os dias lá, passa o tempo, a plântula não emerge, né? Ela não atinge a superfície do solo, ela não aparece. Aí o pessoal vai lá e fala, nossa, mas será que não germinou? Aí você vai lá dar uma cavucadinha, né? Fala, não germinou realmente. A semente ali, ela queimou, né? Por quê? Porque, de repente, tá? A falta de água ocasionou isso daí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós temos recomendações específicas, inclusive, de adubação, que é para limitar bem a quantidade de alguns nutrientes, como o potássio, na linha de semeadura, até uma determinada quantidade, justamente para evitar esses excessos. Coloca um pouquinho na semeadura, depois o restante faz em aplicação de cobertura depois, né, a lanço na superfície do solo, posteriormente, ou faz antes, em pré-semeadura, enfim. Mas existem estratégias. Mas, tá vendo, gente? Essa estratégia, né, ela está intimamente relacionada com a água do solo, com o clima. É isso.
Como que fica quando tem esses bichinhos na terra, no solo? Não sei se é o nome correto que se dá. Como é que funciona? Como que é para o agricultor isso? A praga de solo, Isso, né? a praga. A praga de solo, ela, assim, aí depende do tipo de praga. Algumas pragas elas ficam mais superficiais, ali a 10 centímetros, mas eu vou falar um pouco da cana que eu conheço. Tem uma praga que é o migdolos, ele chega a 4 metros de profundidade. Então, como que você controla essa praga? Você não controla, né? Então, aí o pessoal faz muito barreira química, né? No momento de preparar o solo, eles aplicam ali alguns inseticidas para fazer uma barreira para quando ele subir perto da raiz, né? Aí esse defensivo controla essa praga. A de semente é um pouquinho mais fácil o controle, né? Porque normalmente... Porque a cultura anual, todo ano você planta. Então, se todo ano você planta, na hora que você vai colocar a semente, você trata ela com inseticida. Então, quando ele chega perto da semente, você controla ela. Agora, culturas perenes, igual... A cana é uma semi-perene, a cada 4 ou 5 anos. E as perenes, que você fica 10, 15 anos... é muito difícil controlar. Tá? Hoje, assim... e essas pragas, elas são altamente responsivas ao clima, né? Então, normalmente, temperaturas elevadas, elas se multiplicam mais rápido e temperaturas baixas dá uma travada nessas pragas. Então, hoje, o que estão se apostando muito são nos biológicos. Porque você tem uma praga a 1 metro de profundidade. Não tem como você controlar ela. Vou colocar um equipamento. Esquece, né? Não tem como. Então, a gente está apostando muito no manejo biológico, que é utilizar de outros micro-organismos para que a gente aplique ele sobre o solo, né? E eles consigam, aí, alguma maneira, parasitar ou controlar essas pragas do solo, né? Só que qual que é o desafio, às vezes? Quando você pega esse micro-organismo... ele funciona muito bem em laboratório, né? 25 graus, 30 graus. Mas quando você vai para o campo na prática, você está, às vezes, aplicando esse micro-organismo num solo a 45 graus. Aí o produtor reclama, eu apliquei e não controlou. Não é que o micro-organismo não é bom, é que realmente a condição dele, ele não está preparado para tolerar ali 40 graus, né? Se você pegar o solo, colocar um termômetro lá no meio-dia, 1 hora da tarde, ele vai estar 45 graus. Então, que micro-organismo que consegue sobreviver a essa condição? Exatamente. Essas questões de ataque, de incidência de pragas e doenças, elas estão muito relacionadas a clima, né? Também. Lógico que tem a sensibilidade da cultura, né? Mas o clima modula o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução desses organismos, né? E a gente tem que falar uma coisa interessante sobre o clima, que os estresses, né, térmico e hídrico, né, ele afeta a estrutura celular, né? Então, causa o que a gente chama de rompimento de células. E nesses rompimentos de célula, causa extravasamento de todo o conteúdo que tem ali dentro da célula. Então, vaza todo aquele citoplasma. Nós temos um vazamento do líquido intracelular. E esse líquido ele fica fora da célula. E aí existem vários compostos dentro dessas células, que são compostos voláteis, né, Xande, que liberam odor, né? E esse odor atrai insetos, por exemplo. E aí os insetos, sentindo esse odor, eles falam, opa, aqui tem comida. Aí, principalmente os afídeos, né? Os sugadores. Aí esses insetos, eles se aproximam da planta e começam a parasitar, atacar a planta, sugando esse líquido que está fora da célula. E a planta já numa condição mais frágil, né? E a planta já está numa condição frágil, ela fica mais frágil ainda. Olha só. Por isso que a gente tem que, né, trabalhar muito para melhorar a resiliência da planta ao estresse térmico, ao estresse hídrico e tudo mais, para que ela se fortaleça no meio diante de tantos problemas, né? Então, foi muito bem pontuado por você. E hoje tem alguns aplicativos que, assim, principalmente doenças, se você atingir tantos dias a tanta temperatura, tanta umidade, essa doença ela vai se multiplicando, ela vai explodir. Então, hoje, alguns aplicativos, então ela faz o registro do tempo, das condições, e ele pega a previsão. Aí ele pega, os próximos dias serão muito úmidos com temperatura. Então, ele dá um alerta. Vai explodir doença. Então, você consegue fazer o quê? Um manejo preventivo. Exato. Porque remediar depois é muito difícil. Você tentar controlar, depois que a doença explode,
controlar é muito difícil. Então, hoje, você tem no monitoramento do clima, só que qual que é o problema? Você precisa conhecer a doença certinho, né? Mas hoje já existe tecnologia que ele dá um alerta para você. Fala, ó, cigarrinha vai explodir. Né? Então, assim, se prepara para esse tipo de manejo. Se não houver o controle adequado dessas doenças, dessas pragas, a plantação inteira pode ser perdida e isso também prejudica financeiramente o agricultor, é isso? Sim. Vamos falar assim, qual que é o produtor, ele tem dois meios de ele tentar ter uma renda líquida ali. Ou ele aumenta a produtividade ou ele reduz o custo. Reduzir o custo, tá difícil reduzir o custo. Complicado. Insumos caros, adubo caro, defensivos caros. Então, qualquer perda de produtividade que ele tiver, que seja 2 sacas, 3 sacas, né, essas perdas estão realmente tirando a rentabilidade daquela lavoura. E assim, a gente sabe que dependendo da praga que ele não controla, ele perde 40%, 50% de produtividade tranquilamente. Exatamente, perde mesmo. Legal, só falando do manejo, a gente citou bastante essa palavra, né? Contextualiza para o pessoal que está assistindo poder entender do começo ao fim desse episódio. O que seria o manejo? Isso. Manejo eu gosto de falar assim, é tudo que você faz na lavoura. Então, manejou, assim, o que é manejou? Fez um plantio, é manejo. Colheu, é manejo. Adubou, é manejo. Irrigou, é manejo. Entrou com um trator para controlar a planta daninha, é manejo. Preparou o solo, é manejo. Dessecou, fez palha, é manejo. Então, qualquer coisa que você faz, né, a gente chama de manejo. Por isso que a gente chama que nós temos que pensar no sistema de produção, para ver quais manejos se encaixam no meu sistema de produção. E o senhor considera que o uso de ferramentas, né, de monitoramento climático pode ajudar na tomada de decisão sobre a fisiologia e o manejo nutricional das plantas? Como que funciona Sim, isso? acredito. Hoje, assim, apesar ainda dos modelos errarem bastante, né, existem modelos de previsão, a gente chama modelos numéricos de previsão do tempo, que eles têm bastante assertividade. Só para a gente ter uma ideia, assim, existem dezenas de modelos de previsão. Então, tem um europeu, tem um americano, tem um japonês, tem um alemão, tem vários modelos. E cada um, às vezes, vai acertar mais por uma região, tá? Então, você conhecer qual modelo acerta mais para a sua região. É normal esses modelos errarem mais nas estações de transição. Principalmente outono e primavera, eles tendem a errar um pouquinho a mais. E é normal eles errarem mais em algumas áreas do globo, devido que são áreas de transição climática. Então, ele conhecendo qual é o melhor modelo, qual acerta mais para a região, ele, né, monitorando isso, ele consegue ter uma decisão, uma tomada de decisão muito mais segura. Então, por exemplo, essas últimas chuvas que... Só uma coisa, o modelo ele não acerta volume de chuva, tá? Então, ele dá lá assim 40 milímetros. Ele não tem capacidade de prever o volume. Por quê? Temperatura é algo direto, né? Então, como funciona o modelo? Ele recebe dados de várias estações meteorológicas, dados de radar, dados de avião. Às vezes o avião está passando, está coletando dado e mandando para essa central. Aí chega num supercomputador, tá? São computadores que às vezes é o tamanho dessa sala aqui, ó, tá? Aí eles fazem bilhões de cálculos para tentar simular o comportamento da atmosfera nas próximas horas ou nos próximos dias, tá? Então, quanto mais estações tiver próximo à sua região, ele vai ser mais assertivo. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos em Prudente. Os modelos europeu e americano, eles utilizam muito dados de aeroportos. Ah, é? A base principalmente de aeroportos. Interessante. Então, você tem o aeroporto de Prudente e você tem um de Londrina. E quem está entre esse espaço aqui? O modelo vai interpolar. Então, a previsão para a gente de Prudente, ela é mais assertiva para quem está, às vezes, ali em Narandiba, no meio, porque ele não enxerga o que está acontecendo em Narandiba, tá? Qual que é a diferença dos Estados Unidos? Praticamente toda a estação lá do produtor está conectada com o modelo. Então, por isso que a grade, o grid deles é muito baixo. Menor. O nosso não. Então, a gente tem esse erro. Mas tem modelos muito bons. Por exemplo, essas últimas 2 chuvas, eles acertaram muito bem. Né? Então, quando ele marca lá o modelo, ele marca, assim, para ele marcar 40 milímetros, tranquilamente pode chegar a chuva de 90, 100 milímetros, tá? Quando ele marca 10 milímetros, você não confia muito não, tá?
Agora, ele passou a marcar acima de 20 milímetros. E se ele marcou 30, 40 milímetros, essa chuva ela vem. Tá? Aí, normalmente, pode vir o dobro ou o triplo disso. Tá? Ó, eu vou dar até uma dica aqui. Isso é muito bom. O que eu gosto de sim. Libera aí. Quando a gente vai olhar a previsão, é olhar o mapa de anomalia. O que é anomalia? Esses modelos ele tem todo o histórico diário de chuva da região dos últimos 30 anos. Então, quando ele mostra uma anomalia negativa, é o quê? Ó, nos próximos... Aí eu consigo pegar 5, 10, 15, 30 dias. Vamos pegar para os próximos 10 dias. A anomalia está negativa. Quer dizer que nos próximos 10 dias vai chover menos do que o normal para a região. Aí o modelo vai e me mostra 30 milímetros. E eu falo, essa chuva não vai vir. Ou se ela vir, ela vai vir muito irregular. Chove aqui, não chove no meu vizinho, chove Prudente, não chove aqui em Machado, né? Agora, quando você pega, essas últimas 2 chuvas foi típica disso. Você pega uma anomalia, tá lá acima da normalidade, você pode apostar o churrasco. Inclusive, eu ganhei um churrasquinho dos alunos esses dias. Hein? Eles falaram, não vai chover. Eu postei. Falei, vai chover. Ele falou, quanto? Eu falei, acima de 20 milímetros, né? Mas por quê? Porque a anomalia estava muito positiva. E quando ela fica muito positiva, aí você pode cravar que essa previsão vem e ela vem em geral. Mas essa informação, ela está onde exatamente dentro do modelo? Você vai ter que acessar alguns sites específicos, mas é gratuito. Entendi. Tudo gratuito. Então, tem vários sites aí gratuitos que ele indica, assim, você pode olhar o volume, mas vai na anomalia. Se ela der anomalia positiva, você pode apostar o churrasco que essa chuva ela vem. Agora, quando dá anomalia negativa e o modelo marca 40 milímetros, aí você não aposta churrasco, não. A chance dela não vir, ou ela vir muito isolada... Eu vou procurar essa informação. É muito grande. Tá? Acho muito essa, assim, não falha. Ela bateu. Agora, quando ela bate a anomalia, que a gente fala que ela fica muito acima da normalidade, aí é chuva de 150, às vezes beirando 200 milímetros aí em uma semana. E o que você diz, por exemplo, acho que é interessante a gente falar sobre a questão de zoneamento agroclimático, né? Porque o agricultor, ele precisa... aliás, todos que estão envolvidos na agricultura, eles precisam entender a importância de se respeitar o zoneamento agroclimático. Eu acho que o professor Alexandre pode abordar bem isso. Cada cultura respeitando a sua capacidade de desenvolvimento no meio. No Brasil, um termo a gente vai chamar de ZARC, que é Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Exatamente. O que é a ZARC? Ela tem um papel muito também público, político. Por quê? O produtor ele precisa de recurso para custear a sua lavoura. Então, ele precisa de dinheiro para comprar semente, para comprar adubo, né, óleo diesel. Aí ele chega no banco e fala, quero plantar soja em Prudente. O banco ele não tem um agrônomo lá que vai falar, né? Então, o que ele faz? Tem uma ferramenta que se chama Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que ele vai colocar lá o tipo de solo, tá, o grupo da variedade, e ele vai falar, você pode, tá, então, plantar, instalar essa cultura de final de outubro até o início de dezembro. É a janela que o produtor pode colocar, tá? Se ele não respeitar essa janela, ele não tem acesso ao crédito. E aí tem um outro fator. Ele vai lá, contrata o crédito e contrata o seguro. Se ele não respeita essa janela, ele aciona o sinistro e o perito constata que ele plantou fora da janela, ele perde a pólice. Né? É igual você tem um seguro do carro. Se você bate ele, está embriagado, você assumiu um risco. Então, você pode perder a pólice. Eu estava semana passada no Congresso de Agrometeorologia, a palestra de abertura foi sobre isso. O que eles informaram lá? Que eles atualizaram os dados climáticos. Então, eles usam uma série lá, eles puxaram, eu não vou lembrar a data, eles puxaram mais 9 anos, atualizou o sistema. Nesses 9 anos, a maioria das culturas perdeu janela. Então, ou seja, está cortando chuva. Então, onde às vezes você tinha 12 semanas de janela, caiu para 10. Onde você tinha 15 semanas, caiu para 11. Então, isso é um fato. Ele falou assim, a maioria das regiões, tá? Não todas, mas a maioria das regiões perdeu janela de plantio. Né? Ou seja, as chuvas estão vindo mais tardes e cortando mais cedo. Tá? Então, isso foi uma informação nova agora, que provavelmente se o produtor acessar agora vai estar diferente do... Ele falou, no passado podia a partir do dia 20 de outubro. Às vezes pode ter mudado. Ele jogou uma semana mais para frente.
Por que o banco faz isso e o governo faz isso? Para ele não correr o risco de te emprestar o dinheiro e você não colher. Se você não colhe, você não tem dinheiro depois para pagar. É um empréstimo com taxas mais baixas. Então, ele não quer correr o risco. Então, ele vai no risco de até 30%, 40%. Passou disso, ele não financia você, porque o risco de você perder essa safra por plantar na região errada ou na época errada é muito alto. É interessante essa questão do financiamento agrícola. Por exemplo, nós da Qualisolo, nós fazemos análise granulométrica, que é um fator preponderante, né, para a liberação de seguro, né? Então, se o agricultor vai contratar o seguro, a seguradora vai exigir, né, análise granulométrica ou análise textural do solo. O que significa isso? A gente tem que quantificar os teores de areia total, silt e argila desse solo. E aí essa análise ela vai permitir uma classificação de solo, tipo 1, 2 e 3. Né? E agora tem mais um ponto que a gente está já adicionando nas nossas análises, que é a água disponível no solo. Você pode até falar sobre isso. Água disponível no solo. Então, com base em uma modelagem feita, né, pela própria Embrapa, com os teores de areia total, silt e argila desse solo, nós conseguimos calcular a água disponível e esse valor vai agregado ali também. E isso vai nortear, né, a interpretação. Olha, o solo é muito arenoso, né, tem muita areia, pouquíssima argila, a capacidade de água disponível, de retenção de água desse solo é muito baixa. Então, o valor vai lá para baixo. Então, isso é risco, aumenta o risco. Então, aí entra aquela questão, vão emprestar dinheiro ou não? Vai ser possível ou não? Porque o risco de perda de safra é grande. Ainda mais uma região, né, com problemas climáticos como a nossa. Então, tudo isso entra na análise de risco, na análise de risco do banco. E uma questão que a gente tem visto, Alexandre, nesse ponto, às vezes, algumas falhas na hora de coletar a amostra de solo para se ter a profundidade correta amostrada para calcular essa textura e a água disponível. Então, a gente sempre diz, olha, cuidado, nós temos que seguir metodologias, parâmetros determinados pela Embrapa, tá? Que são os parâmetros que a Justiça vai seguir, que as seguradoras vão seguir. Então, se o agricultor ou os agrônomas, coletarem as amostras em profundidade errada, né? E isso der um erro de cálculo de textura e de água disponível, e se houver aí uma perda de safra, né? E ainda mais, se não respeitar o zoneamento, aí vai sendo uma bola de neve. Porque aí, se isso for judicializado, né, a Justiça vai buscar todo esse caminho. Zoneamento, textura, água disponível. E aí, se o agricultor estiver fora, não tem como ajudar. Aí vai ficar fora mesmo. Então, essa questão do zoneamento é fundamental dentro da agricultura. Solos mais argilosos, ele tende a ter, então, mais água disponível. Normalmente, solos argilosos, ele vai ter uma janela maior, né? Quanto mais arenoso, uma janela mais curta. Então, às vezes, se ele... meu solo é isso aqui. Às vezes, altera um desses itens, ele, às vezes, perde uma ou 2 semanas. Exatamente. Então, tem que tomar atenção, porque, às vezes, numa dessas, você pode perder seu seguro, perder sua pólice. E você perde tudo. Aí vem o endividamento, aí vem as dificuldades financeiras que acometem aí o agricultor e toda a família, né? O Dr. Carlos mencionou da quantidade de água nos solos. Quer discorrer um pouco sobre isso? Eu falo assim, qual que é o nosso desafio? É segurar essa água. Então, se realmente a gente quer ter uma agricultura mais resiliente, que nós estamos passando por algumas mudanças, né? Se a gente quer ter resiliência, nós precisamos armazenar essa água do solo. Tá? Precisamos segurar essa água. Aí existem vários tipos de manejo, tá? Mas principalmente estruturar esse solo, né? Matéria orgânica e, se possível, o uso de rotação de culturas, plantas de cobertura, tá? Normalmente, para cada 10% de cobertura do solo, o sistema perde 5% a menos de água. Então, como que você segura essa água? Não perdendo. Então, você manter ali, às vezes, 40%, 50% de cobertura na forma de palha, você reduz 20%, 25%
de evapotranspiração, de evaporação, principalmente, de perda de água no solo. Então, às vezes, você ganha 3, 4 dias de combate ao estresse. E o segundo fator, que, quando a gente faz para calcular a água disponível, lá em alguns cálculos, é a profundidade do sistema radicular. Então, quanto mais profundo for o sistema radicular, mais água essa planta explora. Então, às vezes, a sua fertilidade só está a 10 centímetros. Então, a planta não dá conta de absorver muita água. Se você consegue ajudar essa planta a produzir raízes mais profundas, quando ela passa por uma estiagem, né, ela consegue, às vezes, ter maior resiliência em frente a esses intensos períodos de falta de água. Legal, Alexandre. Então, para encerrar, o pessoal que está assistindo, é um assunto muito relevante para o pessoal da agricultura, agronomia. Onde que as pessoas podem acompanhar seus trabalhos, projetos, publicações? Legal. Então, hoje, aqui no Noeste, nós temos o Noeste Clima, tá? Chegamos à marca de 500 mil de visualizações nos últimos 90 dias, tá? Então, é só seguir lá, @o Noeste Clima. Então, a gente faz previsão do tempo. A gente tem um grupo no Telegram com quase 500 produtores, que às vezes a gente faz umas previsões mais detalhadas. Manda, às vezes, uma mensagem lá no Instagram, lá, que a gente manda o link do Telegram, tá? E profissionalmente, eu também trabalho com algumas palestras, né? Eu tenho o meu Instagram também, que é a AMB, de Alexandre de Moraes Barbosa, Agronomia. E eu criei esse Instagram principalmente para deixar minha marca profissional ali, né? Perfeito. No meu Instagram em particular, eu gosto de postar mais de família, essas coisas, né? Aí eu criei um Instagram mais profissional para trabalhar essa parte que eu não sabia, eu sabia que os produtores tinham esse interesse pelo clima, mas eu descobri que a sociedade, de maneira geral, tem um interesse muito grande, né? Então, isso é bom, né? Isso é bom, que ajuda a gente, às vezes, falar dos resultados de trabalhos que nós temos feitos na região aí, tá? E a nossa temperatura aumentou, tá? 1,5 graus, tá? Isso é fato. Então, a gente vai precisar, então, saber lidar com essa nova... Vamos falar assim, mudanças climáticas não é futuro, é hoje. É realidade. É realidade. Então, a gente, né, estamos disponível, né? Qualquer dúvida a mais, nós estamos aqui na estação meteorológica. Eu sempre falo, traz um pãozinho que o café está sempre no jeito. Que beleza. Legal, Alexandre. Obrigado, viu? A Qualisol agradece demais essa sua participação, essa sua parceria, e trazer esses assuntos tão importantes para a agricultura. Porque é o que a gente fala, é interdisciplinaridade. O conhecimento, ele se conecta, né? Por isso, então, que a gente tem esse trabalho da Qualisol Conecta. Legal, obrigada, Alexandre. Obrigada mais uma vez, doutor Obrigado, Carlos Yasmin. Henrique. Tá? E, bom, esse foi a Qualisol Conecta, com a minha apresentação, Yasmin Silva, com a participação, mais uma vez, do doutor Carlos Henrique e apoio do Leandro Pinheiro. Na operação técnica, João Pedro Magro Roque e também Fernando Santos. O podcast conta com a orientação do professor Homero Ferreira. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de seguir nosso canal e acompanhar os outros episódios desse podcast. Tchau!